Já está terminando, né, essa série Graça Especial e Graça Comum. Hoje nós vamos falar da providência divina na graça comum. É um tema muito relevante para os nossos dias. E eu acredito que o Papai do Céu vai falar conosco nessa noite. Amém? Posso ler, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 45, vou ler novamente. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus é um evangelho escrito pelo próprio discípulo, apóstolo Mateus, cobrador de impostos, publicano. Essa é pelo menos uma das concordâncias da maioria dos teólogos. Cobrador de impostos, como Zaqueu, homem odiado, homem detestado por todos. O Evangelho de Mateus expressa em suas linhas, coisas rápidas assim, a instauração do reino do Cristo e o caráter messiânico do próprio Jesus. Então, nas linhas que você vai encontrar em Mateus, você vai estar percebendo o caráter messiânico do Cristo em todo o enredo de Mateus. E você também vai estar vendo também essa presença do reino instaurada nas diversas situações em qual Jesus está se instaurando, ou seja, na terra. O texto em questão, em que nós lemos aqui, está inserido dentro do Sermão da Montanha. Um dos textos mais lindos, um dos maiores poemas que se possa ter conhecimento nos dias atuais e em toda a história da humanidade. O Sermão da Montanha é algo tão forte, tão profundo, e ao mesmo tempo tão simples, que às vezes dá uma girada na nossa mente e a gente fica meio maluco, de algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo como o Sermão da Montanha é. E esse texto do capítulo 5, em que nós lemos aqui, está inserido nesse contexto do Sermão da Montanha, onde Cristo, o Cristo encarnado, vem ensinar para mim e para você, igreja, no século 21, como é que devemos fazer, e trazendo uma luz acerca da lei. Ele não veio, no capítulo 5 em diante, você vai estar vendo que ele não veio destruir a lei, ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir e dar o sentido completo da lei dele. Então, a gente vai entender o que o Cristo, fazendo de forma prática, nos ensina como nós devemos fazer. E o Sermão da Montanha é essa cartilha, é esse manual que nos ensina a sermos cristãos melhores. Ele institui na sua caminhada na terra como homem algo fantástico, algo maravilhoso e algo que vai mudar a minha vida, e que é algo que mudou a minha vida e pode mudar a tua vida e que talvez já mudou a tua vida. Se nós formos olhar para o Evangelho de Mateus e entendermos o que o Cristo veio fazer aqui, a nossa vida pode ser transformada de fato, de verdade. Porque no Evangelho, não só no Evangelho, mas em todo contexto bíblico, nós vamos ver que Jesus é o centro. Como a canção que foi cantada agorinha, não se trata de nós. O protagonista, o principal, o dono da história é Jesus Cristo. E Mateus, ele vem tratar disso de forma fantástica. Não se trata de nós. Não se trata de como eu vou fazer, de como eu faço, de como eu pulo. Não, se trata dele, tudo é nele.
por Ele, para Ele são todas as coisas. E o Evangelho de Mateus deixa isso muito claro para mim e para você. Ele mostra o que é esse Cristo emanado, esse Cristo encarnado, e Ele no Sermão da Montanha, Ele vem me ensinando de forma simples, porém tão profunda, que quanto mais eu vou cavucando, como diz o baiano, parece que não vai cavucando, vai dando água, parece que quando você mais cavuca, mais água dá. É o Sermão da Montanha, é o Evangelho de Mateus. É lindo, é maravilhoso. Não há palavras que eu possa dizer aqui o tanto que esse escrito é divino e é fantástico para nós. E cabe a mim nessa noite uma responsabilidade. Por isso que eu peço para você nessa noite, acalma o teu coração, fica quietinho. Não ande, não vai beber água agora, fique tranquilo. Porque eu preciso fazer isso da melhor forma que eu puder nessa noite. Porque cabe a mim uma responsabilidade muito grande, que é a pregação desse Evangelho. Porque Ele é o centro, eu não sou o centro. Ele é que vai falar com vocês. Ele que vai confundir a sua mente agora. Ele que vai bater de frente com o teu eu aí agora e vai fazer uma bagunça de você. Não sou eu, é Ele. Se Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de tudo. Ele é. E simplesmente porque Ele é, nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo, para bendizê-lo, e é nisso que nós vamos nos firmar nessa hora. O texto diz que Deus derrama chuva, sol, sobre os bons e sobre os maus. Deus, Ele vai falando, Jesus vai escrevendo aqui, e Mateus vai escrevendo, e os ditos de Jesus vão sendo colocados aqui, e Ele vai dizendo que Ele derrama sol, chuva, oxigênio sobre os bons e sobre os maus. E quando nós falamos aqui de graça especial, falamos desse Deus que nos salva, que nos predestinou, que nos salvou, que nos justificou. E quando nós falamos da graça comum, é essa graça imerecida de um Deus que nos permite respirar. Não somente nós que fomos alcançados pela graça especial, mas toda a humanidade. E esse Deus é tão bom e é tão maravilhoso. E por que, pastor André, que esse Deus é tão bom? Até para as pessoas que viraram as costas para eles, que viram as costas para Ele todos os dias. Porque Deus é pleno tanto na sua graça especial, quanto na sua graça comum. E quando Ele é bom na sua graça especial, Ele tem uma pedagogia na qual Ele me ensina algo fantástico. E eu orava aqui agorinha mesmo, e estava assim pensando, meu Deus, alguém já deve ter tido esse sentimento aqui. Eu estava ali brigando com Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Por que eu fiquei tão longe do Senhor? Porque se tem uma coisa que me deixa bagunçado em igreja, é esse louvor. Tem um trem mais bonito do que os crentes cantando? Não tem. Quando canta essas músicas maravilhosas, a gente fica assim, né? Quando eu era da bagunça, antigamente, antes do Senhor me escolher, eu ia para a igreja, rapaz, eu chorava tanto por causa dessas canções, eu falava, Senhor, por que o Senhor não me escolheu antes? Podia ter me chamado antes, para eu não poderia ter sofrido tão pouco. Porque é bom estar aqui, Deus é pleno, até nisso, quando Ele me escolhe de forma especial e quando Ele derrama a graça nele de forma comum em mim. E tem uma pedagogia nisso. Na graça comum, Deus institui um padrão. Nesse texto em especial, Ele fala sobre perdão. Quando Ele derrama a graça comum dEle, dando sol, dando chuva, dando que o clima, que a natureza permita para o homem um bem-estar, de oxigênio, ou seja, de um banho feliz, de um sol que derrama sobre o seu corpo uma vitamina D. Deus está instituindo nesse texto, falando sobre perdão. Como, pastor? Como? Porque todo o texto fala disso, e ele começa no versículo 43, se você quiser me acompanhar, diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Para que ele comece a falar dessa graça comum, ele fala de algo tão forte, que é uma falta de interpretação, um erro interpretativo dos escribas, dos homens da lei, dos mestres da lei. A lei diz, manda amar o próximo, em Levítico capítulo 19, versículo 18. Ela manda, amarás o teu próximo. Os intérpretes da lei concluem que uma inferência necessária de amar ao próximo seria o ódio ao inimigo. Inferências humanas são totalmente perigosas, irmãos. Não foi porque Deus mandou amar o próximo, não quer dizer que era proibido amar o inimigo. É muito fácil, é muito simples. Deus ama eu amar o meu próximo, mas não quer dizer porque Ele falou isso que eu não posso amar a pessoa que me persegue.
Ele não disse isso no texto desse. Inferências humanas, erros interpretativos, são prejuízos para a nossa vida cristã. Por isso que texto fora de contexto é prejuízo para a vida cristã. É contexto para todo tipo de engano na vida do cristão. Então tome muito cuidado, irmão, quando olhar para o texto bíblico. Porque o texto diz, amarás o teu próximo. Não quer dizer que você tem que odiar o teu inimigo. E essa inferência foi feita pelo povo judeu. Em muitos tempos, pelos mestres da lei, pelos escribas, pelos professores daquela época. E Cristo vem corrigir essa rota. Eu quero dizer para você, querido, que quem não tem inimigo aqui é porque não nasceu. E os inimigos, eu vou dizer para você uma coisa, eles causam danos na nossa vida. Eles causam prejuízo na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental. Eles nos machucam. Inimigos, geralmente, eles fazem coisas terríveis, eles cometem catástrofes dentro do nosso lar, dentro da natureza. Os inimigos do Senhor impedem até a evolução do reino, ou seja, tentam até atrapalhar a evolução do reino. Embora as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas existem influências de Satanás, influências do inimigo, de pessoas ditas inimigas da igreja, que prejudicam a igreja do Senhor, que prejudicam o meu caminhar, prejudicam a tua vida pessoal, a tua vida profissional. E os inimigos têm esse caráter, têm essa roupa com a qual todos os dias eles vêm para causar um dano na minha vida ou na tua vida. Mas o sol brilha sobre eles. A água da chuva maravilhosa derrama sobre eles. O amor de Deus sobre a face da terra derrama sobre os bons e sobre os maus. Oh, Deus maravilhoso. Olha que Deus santo. A mesma chuva que Deus manda para mim é a mesma chuva que Deus manda para o meu inimigo. O inimigo que me odeia é o mesmo camarada que recebe da mesma água que eu recebo da Caesb. É o mesmo cara que toma o mesmo dipirona para curar a dor de cabeça. E às vezes a minha não passa, a dele passa. Às vezes esse mesmo camarada passa por uma cirurgia terrível, melindrosa, câncer terminal. E é curado. É a graça do Senhor atingindo a vida. E eu vou lá porque eu levei um tombo, machuquei o joelho, o médico corta a minha perna. Oh, Deus maravilhoso. Como entenderemos essa graça maravilhosa desse Deus? É Deus. É soberania pura, é perfumado, é fantástico, é divino, não é fora de série, não é série especial, porque Deus não é fora de série, Deus é série especial. Sim ou não? Tem gente que Deus vai, mas meu Deus é fora de série que já saiu, irmão. Deus é série especial, é limited. É aquela caminhoneta limited. Limited? Não sei. Limited? Os professores me corrijam depois. Como é difícil amá-los. Como é difícil amar os inimigos. E Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias, o ungido, o desejado de todas as nações, encarnou. Veio em forma de homem. E veio ensinar para mim e para você como é que faz. Cuspiram na cara dele, machucaram Jesus, negaram o Cristo, traíram Jesus, zombaram dele. E o que foi que ele fez, irmão? Lucas capítulo 3, 23, versículo 34. Jesus orou assim: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. John Stott, tem uma frase de John Stott que eu vou dizer uma coisa para você. John Stott fez vários gols, mas esse aqui foi um gol que ele fez lá onde a coruja mora. Onde a coruja mora, que o pessoal fala? Lá no L, ao contrário. O que John Stott fala? Se a cruel tortura da crucificação não conseguiu silenciar a oração do Senhor naquela cruz por seus inimigos, que dor, orgulho, preconceito ou preguiça justificaria o silêncio da nossa oração em relação aos nossos inimigos? Posso repetir, irmãos? Se a cruel tortura da crucificação não conseguiu silenciar a oração do nosso Senhor por seus inimigos, que dor, que orgulho, irmão, que preconceito ou preguiça justificaria o silêncio da nossa oração?
O padrão é Jesus, querido. Ele é o modelo. Ele é o padrão a ser seguido. É com ele que nós aprendemos. Tem um irmão aí, não é irmão não, é um senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidamente. Eu estou muito nervoso. Estou muito iracundo por conta desse irmão. Esse irmão, ele está sendo visto como o salvador da pátria do Brasil. Só que ele tem um discurso muito perigoso, irmãos, para a igreja. A gente briga com um monte de coisas aí, né? Contra a cartilha gay, contra um monte de coisa, e está se esquecendo de algo tão forte. E tem pastores protegendo ele. Tem pastores levantando a bandeira dele. Tem pastores dizendo que ele é realmente o salvador da pátria. Embora eu concorde com muita coisa que ele fala. Conservadorismo, a família tradicional. Eu gosto daquele discurso. Só que dentro desse discurso bom, existem caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o final dele é de morte. E, de fato, o discurso dele é de morte. Pegue o filho daquela mulher que está lutando com o filho há 30 anos. Se ele roubou, pegue o revólver e dá um tiro na cabeça dele. Chore ele e a mãe dele, mas que não chore a vítima. Irmãos, que não morra ninguém. Que não morra a vítima. Que não morra o algoz. Que não morra ninguém. Que não venha morrer ninguém. O discurso é não matarás. Não mate. E o discurso é mata, sem se preocupar com a mãe que vai ficar chorando lá com o filho. A mãe que vai gritar noites e noites. Meu Deus, não houve tempo do meu filho. Eu orei tanto pelo meu filho e meu filho levou um balaço na cabeça. Esse é o discurso do cidadão. É bonito. Vocês vão falar, a gente até se sente um pouco justiçado. Mas a justiça do homem é como um trapo de imundícias. Fede. Trapo de imundícias, irmãos, é aquele trapo que pega os leprosos, que tem pus, que tem sangue, sabe? Aquilo fede tanto durante 3, 4 dias. E a nossa justiça é como ela fede. O discurso é bonito, defende. Família, bacana. Existem coisas boas, de fato. Mas quando ele fala que vai matar, ele não parece com o meu Cristo. Porque o meu Cristo, ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro. Pegaram ele não se defendeu. Pegaram ele e aplicaram 10, 12, parece, injustas acusações. E sabe o que ele fez? Calado estava. Assim tu dizes, Senhor. Pegaram o meu Cristo, pegaram o nosso Cristo, moeram na cruz do Calvário. Cuspiram, ele pediu água, deram um vinagre. Colocaram ele para andar nu em Israel. Que vergonha é um homem judeu andar sem camisa. Que vergonha é para um judeu andar mostrando as suas canelas e a sua coxa. E ele estava somente tapando o seu sexo. Que vergonha o meu Cristo passou. Que humilhação, zombaram dele, negaram ele. Pessoas que caminhavam com ele, trocou ele por algumas moedas de prata. Homens que eram apaixonados por ele, que dedicavam sua vida a ele, davam palavras e juras de amor para ele, o negaram antes que o galo cante ainda hoje, filho. Tu me negarás, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Negaram o meu Jesus, bateram no nosso Jesus, judiaram do nosso Jesus de maneira tal, e calado ele estava, calado ele ficou. Não mate, aprenda com a palavra. Ele mostrou como faz, ele não revidou. E como cordeiro mudo, foi levado ao cativeiro. Com quem você, igreja do século 21, quer se parecer? Com Nero? Ou com os irmãos que foram empalados no castelo dele? Com quem você quer se parecer? Com Nero? Ou com João que foi colocado numa caldeira quente de óleo fervente? Com quem você quer se parecer, querido? Com os algozes islâmicos que colocaram nossos irmãos ainda essa semana dentro de contêineres, estão dentro do Oceano Índico agora, comendo as suas próprias fezes, suas urinas por conta de um Cristo todo-poderoso? Ou você quer se parecer com o algoz que o colocou dentro daquele contêiner? Com quem você quer se parecer, querido? Com o leão daquela arena ou com aqueles irmãos que eram comidos dentro da arena por conta de um Cristo todo-poderoso, por conta de uma mensagem maravilhosa? Com quem você quer se parecer, ó igreja? Existem caminhos para o homem que parecem ser bonitos, que parecem ser lindos, mas o final dele é de morte. Daqui a pouco a gente volta a falar da graça comum. Segura. Com quem você quer se parecer, ó igreja do Senhor? O discurso é bonito, o discurso é bacana, mas tem morte, tem sangue de pessoas e não cabe a mim nem a você matá-los. Não cabe a mim. Mas pastor, então nós temos que morrer.
O que você faria, pastor André? Pastor André, se entrar um ladrão, já fizeram essa pergunta para mim. Você está na sua casa com a Júlia, Adriana, seus filhos, e entram dentro da sua casa. E aí? E o cara diz, vai matar todo mundo dentro da sua casa. Pastor André, e aí? É bonitinho, né, pastor André? O discurso está na tua pele. Irmãos, vou ser muito honesto com vocês. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu devo fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que devo fazer. Se existir tempo, que eu fale para aquele homem de Jesus. Se não houver tempo, que eu e minha família morramos, mas que nós não venhamos a ferir as Escrituras. Porque a Escritura diz, não o matarás. Não mate. Jesus não matou, ele é o padrão. Pastor, tu é ridículo, pastor. Eu não sei se eu vou pegar aquele rapaz e vou matá-lo em legítima defesa. Eu não sei se eu vou tomar uma decisão e vou dar uma voadora, eu vou tentar reagir. Eu não sei. Mas eu sei o que a Escritura diz a respeito disso. Que eu preciso ser como meu Jesus. O que Jesus faria? Esse é um assunto realmente muito polêmico, irmão. Pode torcer, pode ficar desesperado, agoniado, e realmente isso mexe conosco. Mas a palavra está acima da Constituição Federal. A palavra está acima de todas as leis. A palavra de Deus está acima de mim. A palavra de Deus está acima de mim e de você. É a palavra, querido. Fique com a palavra. Com quem você quer se parecer? Com o algoz ou com o cordeiro? Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Ele foi cordeiro. Os algozes o mataram, injustiçaram. Ele não agiu em legítima defesa. Ele é o padrão. Ele é o modelo a ser seguido. Eu não sou. Eu posso ser um exemplo para a tua vida, mas modelo é só Jesus. O homem pode ser um exemplo para a tua vida, irmãos. Numa coisa que a gente faça de boa, mas só Cristo é o padrão para a tua vida. E Ele me ensinou como é que deve ser feito. Pastor, mas os textos lá dizem, Jesus é o cume das Escrituras. Jesus vem ensinar de forma prática como é que se faz. É Jesus, querido. Sem Jesus na equação, é prejuízo para a tua vida. Morra se necessário for, mas que Cristo seja glorificado. Seja traído, mas não traia. Leve cano, mas não dê cano. Essa é a dinâmica do reino de Deus. A gente leva prejuízo, mas não dá prejuízo. Colocam a gente na justiça, mas nós não colocamos ninguém na justiça. Nos enganam, mas nós não enganamos ninguém. Nós não precisamos dar a volta nas praças para se esconder das pessoas, porque elas é que precisam se esconder de nós, porque nós nos parecemos com Cristo. Cristo foi destruído, xingado, traído. E no Evangelho a dinâmica é essa. O maior tem que ser o menor. O grande é pequeno. Não se ganha, se perde. Não trai, é traído. E é assim que leva o Evangelho. Está achando ruim? Vai para outra religião. O islamismo é a religião. Para essa galera que quer fazer, botar para quebrar, matar, destruir, botar da voadora, é a religião. Pode ir. Cristianismo você tem que se perder. Me desculpe. Judas o traiu. Ele não traiu Judas. Esse Deus é tão bom, minha irmã e meu irmão, que quando Judas, no capítulo 26 de Mateus, versículo 50, aproxima-se de Jesus e diz, aquele que eu der o beijo na face, é esse que vocês devem prender. Jesus olha para ele e diz, amigo, para que vieste? Jesus não era falso, irmão. Jesus sabia da traição, Jesus sabia de tudo, mas Jesus ainda chama aquele homem de amigo. Marcos capítulo 16, versículo 7, após uma dura traição, após uma dura facada no peito que Pedro deu no nosso Cristo, Jesus ressuscita. E um anjo aparece àquelas mulheres e o recado é, avisa os discípulos e a Pedro, aquele que me negou, que eu ressuscitei. Aleluia! Que amor é esse? Esse amor, irmão, ele está longe da minha agenda e da sua. Será que qual é a dificuldade que nós temos em perdoar, em dar um beijo, em perdoar alguém? Diga aquele camarada que me colocou na justiça, aquele camarada que me traiu, que me comprou e não me pagou. Diga aquele camarada que levantou calúnia contra a minha família, que eu amo. O recado de Cristo foi, ele me traiu, sim, ele está lá berrando. A Bíblia diz que Pedro gritava,
Pedro berrava, chorava amargamente por ter traído o seu Cristo. A dor de Pedro era muito grande. E Jesus, sabendo disso, da iminência de uma volta ao seu trabalho antigo de pescador, Jesus mandou um recado: ei, diga aos discípulos e a Pedro que Cristo ressuscitou. Ele é o padrão. Versículo 45, para que vos torneis, após esse perdão, para que vos torneis filho do vosso Pai, que está nos céus, pois Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus derrama água, chuva, sol, dá tudo de bom para o homem, mau e ruim, especialmente para os que o traíram. Para que vós sejam filhos, ó igreja e Badel, para que vocês sejam filhos, vocês precisam se parecer com o pai. Filho parece com o pai. Filho parece-se com o pai. Não adianta, não adianta correr. Geralmente, o filho quer ser igual ao pai. No nosso jeito, na nossa vida, não deve ser diferente. Filho parece com o pai. E o que o pai faz, irmãos? Raia o sol sobre o bom, raia o sol sobre o ruim. Raia a chuva, derrama chuva sobre o bom, derrama chuva sobre o ruim. Em Deus, a graça comum se faz em amor e benevolência. Passando em nós, deve ser do mesmo jeito. Amém? A graça comum se faz em amor, benevolência em nós, da mesma maneira. Em nós não é ódio, em nós não é inimizade, em nós pode até rolar inimizade, mas perdão. Está entendendo, irmão? Essa é a dinâmica do reino do nosso Senhor. É para isso que Ele faz a graça comum dele esparramar, para ensinar a nós como é que nós devemos tratar, nesse texto, os nossos inimigos. Amar só os que estão de perto, assim são os publicanos, assim são os ímpios. Publicanos é sinônimo de coletor de impostos a serviço de Roma, traidores, impiedosos, eram considerados imundos, pessoas egoístas, imundos porque andavam com os gentios, egoístas, falsos, incrédulos. Jesus, ele é tão bom diante do seu amor e da sua graça especial. Agora ele escolhe dois, pega um, coloca como seu discípulo, chama um em cima da árvore, se senta com o outro. Ele é bom. Olha como ele é bom. Dificilmente, diferentemente de mim e de você, porque na minha casa só vai quem eu gosto. Na minha casa só vai quem é cheiroso. Na minha casa só vai quem eu me dou bem. Na minha casa não vai quem me magoou, quem me chateou. Porque eu quero gente ruim na minha casa. Tem um rapaz chamado Clavenato, que tem uma frase demoníaca e diabólica. Muitas pessoas usam essa frase lá. Quando eu me afasto de pessoas ruins, até a minha saúde melhora. Bonita, né? Bonita a frase. Quando eu me afasto de pessoas que me perturbam, que me furam o olho, que me traem, até minha saúde melhora. Aí as pessoas curtem. Eu fico olhando para aquilo e falo, não, isso tem cheiro de demônio aqui nesse negócio. Sabe aquela postagem que tem cheiro de demônio? Sobe o cheiro de enxofre. Cheiro de heresia. Está vendo? Você tem Satanás aqui nesse discurso. Porque o diabo que é inimigo. O diabo que é assassino, homicida desde o princípio. Deus não, Ele é vida. E vida com muita abundância. Você está entendendo de que lado você está, querido? De que lado a igreja do Senhor está? Então tome muito cuidado quando você for escolher as pessoas que o ano que vem. Aqui ninguém vai dizer quem que você vai escolher, mas vai de acordo com a palavra. Vai de acordo com a graça comum. Com a graça comum principalmente. Será? Matou? Vai ferir? Como é que vai fazer? Vai ter que colocar leis para quebrar a estrutura da palavra? Estavam chorando um dia desse aí, porque diz que se um homossexual tivesse que casar e o pastor não fizesse, o pastor ia ser preso. Então quer dizer que agora pode matar. Então, irmãos, a partir de hoje, a lei do Brasil é o seguinte, rasga a Bíblia aí, senta o aço. Pode comprar uma PT 380 e mete, mas rapaz, se for vagabundo, mete bala. E se tu não tiver na dúvida, mete bala também. Eu sou motoqueiro, estou lascado. Vou ter que usar um capacete transparente e botar um sorriso. Oi, não sou ladrão, não sou ladrão. Eu encosto a minha moto em qualquer lugar, os caras já ficam, ladrão.
Aí que eu levo um tiro aí como ladrão, né? Então tem que colocar lá, não, botar um capacete e um outdoor em cima. Não sou ladrão, fique tranquilo. Enfim, de que lado você está? Jesus pegou o camarada que era lixo da sociedade, que todo mundo odiava. Sabe quem é esse cara aqui? Esse publicano? Era o camarada que entrava dentro da casa dos nossos irmãos judeus e chutava a porta e levava galinha, porco, levava o dinheiro todinho, xingava todo mundo, traiu os seus irmãos judeus. Esse Deus é tão bom que Ele derrama essa chuva. Ele é benevolente. Ele provisiona até vagas nos melhores lugares. Ele abre portas para essa turma, porque Ele é tão bom, tão maravilhoso, Ele não se importa com isso. O padrão é Cristo. O padrão é Jesus. O padrão de provisão é Jesus. Cuidar, respeitar, seja lá quem for. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar. Não é porque se levantou que é para conversar. Eu não terminei, irmãos. Calma, só um segundo, fique de pé. O padrão do amor de Deus na graça comum. Eu quero colocar só 1, 2, 3, 4. 4 padrões. O padrão do amor de Deus na graça comum não é a sociocultura. Não é como a sociedade se movimenta em sua cultura, na sua sociedade. Esse não é o padrão de Deus na graça comum. Não. O padrão de Deus na graça comum não é também a estrutura comportamental. Não é como é que as pessoas se comportam em relação à minha pessoa, em relação à minha comunidade, se comportam em relação à minha família. O padrão da graça comum é ser bom indiferentemente, de forma unilateral, indiferente de como as pessoas se comportam comigo. O padrão de Deus na graça comum não é a diversidade relacional, pessoal. Nós podemos pegar aqui, quebrar o pau, brigar, ficar nervoso, xingar um ao outro, e daqui a pouco eu preciso te tratar bem novamente. Eu preciso te perdoar. Eu preciso derramar as benesses da minha vida que eu possa derramar em você. Ah, briguei com aquele irmão. Ah, rapaz, está faltando gás na casa do pastor Maurício. Não, eu briguei com ele ontem, eu vou dar gás para aquele infeliz, não. Não é o padrão da graça comum. Ah, briguei com ele ontem, está faltando gás. Pastor Maurício, está aqui o botão de gás. Esse é o padrão. Porque geralmente quando nós brigamos e odiamos alguém, nós fechamos a nossa mão e fechamos a nossa bené. Diferente do Senhor, porque nós traímos Deus. Não há ninguém que faça o bem. Nós fazemos tudo de ruim para Ele. Traímos Ele, viramos as costas para Ele todo dia. E mesmo assim, Ele derrama chuva sobre os bons e sobre os... Esse é o padrão, não é o comportamento. Não é a relação que eu tenho. Então, irmão, para de briga com teus primos. Para de briga com a tua irmã. Para de briga com as pessoas no trabalho. Para de confusão. É crente. É nascido de novo. É cristão, parece com Jesus, age como Jesus agiu. Deu a vida. O padrão, irmão, vocês vão assustar agora, tá? O padrão não é papai e não é mamãe. A não ser que eles estejam em consonância com as Escrituras. Se tu tem um pai que diz assim, meu filho, é o seguinte, um menino na tua escola chegou, mete a mão na boca dele. Rebenta ele, não dá, é melhor, tem que bater do que apanhar. Não, esse não é o padrão, papai. O padrão é outro, meu filho. Se defenda. Chama o professor, conversa com o papai que a gente vai resolver. Não seja frouxo também. Encara, mas diz, eu não vou brigar com você, que se eu for brigar com você, eu vou te bater. Mas eu não posso bater em você, porque eu sou um cristão. Vai procurar um professor. Essa é a instrução que nós temos que dar para os nossos filhos. Eu aprendi que é o seguinte, meu filho, pisou no teu pé, mas senta a borracha. O padrão não é meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe foram pessoas maravilhosas, mas me ensinaram coisas que não estavam de acordo com a Bíblia. E eu tive prejuízos terríveis na minha vida pessoal, por conta do ensinamento que meu pai e minha mãe me deram. São pessoas que me ensinaram a ser homem, enfim, graças a Deus. Mas eu tive distorções na minha vida. Eu fiz coisas tão erradas, porque eu aprendi desde pequeno como é que eu deveria fazer. Porque não foi ensinado as Escrituras. O padrão é a palavra, é Jesus. Como é que Jesus faria? Como é que Jesus faria se levasse uma surra na escola? Se fosse perseguido na escola? Como é que Jesus faria, meu filho? Esse é o padrão. O padrão é Jesus, revelado em sua palavra. Fique com a palavra, irmão.
Minha irmã, fique com a palavra. Não fique com o que o mundo diz. Fique com a palavra em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês aqui nessa noite. Fique com a palavra. Amém? Deixa Deus abençoar vocês em nome de Jesus.